Em maio de 2026, o Pentágono liberou mais de 200 arquivos secretos sobre OVNIs. É isso mesmo, 80 anos de registros que o governo escondia às 7 chaves. E exatamente no mesmo mês, o maior cineasta lança um filme chamado Dia D, o Dia da Revelação. Coincidência? Eu acho que não. Para Steven Spielberg, brincar do que vem do céu não é novidade. Ele passou os últimos 50 anos preparando a nossa imaginação para o espaço, moldando a cultura pop e mostrando como a humanidade reagiria visualmente o que tem de fora da Terra. Ele praticamente nos desenhou o conceito de vida alienígena. Mas dessa vez é diferente. Não é apenas ficção ou entretenimento de verão. O próprio cineasta declarou publicamente que ele deixou o ceticismo e hoje ele acredita que nós não somos os únicos seres humanos existentes na face do universo. Ele não fala mais como um contador de fábulas, mas como alguém convencido por dados. E é aí que as coisas ficam muito estranhas. O slogan do novo filme do Steven Spielberg é direto, quase agressivo em sua promessa: tudo será revelado. Por que essa promessa agora? E por que essa urgência em usar a palavra revelação, no exato momento em que as engrenagens do governo começaram a girar? Será que o maior contador de histórias de Hollywood sabe de algo que nós, meros mortais, só estamos descobrindo agora depois da abertura de arquivos secretos disponibilizados pelo governo? Será que o cinema virou palco para o que a política não pode nos mostrar? Esse projeto não é um teste, e muito menos uma produção despretensiosa. Spielberg convocou a elite histórica do cinema. O roteiro é de David Koepp, o homem por trás dos roteiros de Jurassic Park e Guerra dos Mundos. E a trilha sonora é a última obra-prima do lendário John Williams, o homem que traduziu o espaço em música. A data de estreia foi no dia 11 de junho de 2026. A trama nos joga em um caos sistêmico. Emily Blunt interpreta uma meteorologista, chefe de uma rede de TV, e que durante uma transmissão meteorológica começa a registrar anomalias de um radar e a enfrentar fenômenos atmosféricos violentos, inexplicáveis, que quebram todas as leis da física e que a ciência não consegue explicar diante das câmeras. E ao mesmo tempo, em uma linha narrativa paralela, Josh O'Connor vive em um denunciante digital, um whistleblower de tecnologia de ponta e que hackeia servidores governamentais ultra mega seguros para vazar arquivos brutais da verdade e que o mundo precisa ver antes que seja tarde demais. E no topo dessa pirâmide de segredos geopolíticos está o personagem de Colin Firth, o CEO de uma mega corporação aeroespacial que detém contratos bilionários com o governo. Ele sabe exatamente o que está acontecendo na nossa atmosfera e está disposto a usar o seu poder e recursos para manter o controle e o silêncio. Nos bastidores de Hollywood, o título original já nos diz tudo sobre o subtexto do filme, Disclosure Day, que na tradução literal fica o Dia da Revelação, o termo técnico exato usado na ufologia para o dia em que os governos admitirão a vida alienígena. A pergunta que fica no ar e que incomoda os analistas é o que essa história vai revelar, o que o Pentágono esconde há 80 anos às 7 chaves, tentando esconder do público. Esqueça Hollywood por um segundo. Vamos puxar a linha da realidade e falar puramente de fatos históricos. Em fevereiro deste ano de 2026, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva direta exigindo a desclassificação e a transparência imediata de arquivos de inteligência aeroespacial que estavam trancados. A resposta do sistema veio de uma forma devassaladora. O Pentágono abriu as portas dos seus arquivos confidenciais e liberou lotes massivos de arquivos para o público de informações
informação pura. Estamos falando de quase 300 arquivos secretos e relatórios de inteligência do FBI, do Departamento de Defesa e da própria NASA. São registros oficiais de avistamentos, interceptações e análises de destroços, que cobre uma janela temporal de 1947 até os dias de hoje. Isso não é uma teoria conspiratória de fórum de internet, não é boato. Está impresso no papel timbrado pelo governo. Um dos relatórios mais chocantes detalha o depoimento de um alto oficial de inteligência militar que relatou sobre o juramento e sobre pena de perjúrio, uma série de encontros e avistamentos de WAPs, o termo militar para os novos OVNIs, que duraram mais de uma hora interrupta no final de 2025. Mas o relatório técnico mais bizarro e perturbador aconteceu em uma área de testes militares no deserto de Nevada. Os radares detectaram um único objeto desconhecido que cruzou o espaço aéreo em velocidade impossível, sem desacelerar, e se dividiu em dois objetos idênticos, diante dos sensores e dos olhos estupefatos de agentes militares e dos pilotos de caça. Pense bem na lógica dos fatos. O governo dos Estados Unidos passa 80 anos ridicularizando isso e negando qualquer tipo de evidência. E de repente eles liberam documentos oficiais em maio. E escassos dias depois, Steven Spielberg lança um filme chamado Dia D, que fala sobre esses relatórios e esses avistamentos e esses documentos. Você realmente acha que no fundo da sua mente acha que isso é apenas uma coincidência de mercado? A comunidade ufológica internacional e os analistas mais experientes do setor entraram em completo colapso com essa sincronia. Como muito bem pontuou o portal OVNI Hoje, uma das maiores referências na área, as pessoas que estudam o acobertamento de provas há décadas veem Spielberg não como um diretor de cinema, mas como um mensageiro escolhido pelas altas esferas. E é aqui que o terreno das teorias e dos bastidores fica realmente profundo e assustador. A primeira grande teoria fica na segurança do projeto, o nível de isolamento, o sigilo militar e os contratos de confidencialidade, com cláusulas de punição federal em torno deste set de filmagens. Foram algo sem precedentes na história moderna de Hollywood. Muitos trabalhadores técnicos de iluminação e efeitos afirmam que nos bastidores, Spielberg teria recebido dados e imagens reais pelo governo dos Estados Unidos e que o público comum não teve a chance de ver, servindo de base para reconstruir a estética do filme. A segunda teoria avança mais na ousadia tecnológica. Fontes internas dos setores de efeitos visuais sugerem que algumas formas de naves, distorções de luz e anomalias físicas que veremos nas telas de cinema não são criações artísticas feitas por um computador. Os designers teriam usado assets reais, dados volumétricos de radar e imagens originais de alta definição capturadas por sensores FLIR dos caças F-18 da Marinha Americana para modelar o que vamos assistir nas telas. O que você vai ver no cinema é a cópia exata do que existe na realidade. Mas a terceira teoria é a que mais gera desconforto pela precisão lógica, a chamada doutrina da revelação gradual. Há décadas, cientistas políticos e sociológicos especulam que o Pentágono e a inteligência americana utilizam a ficção científica de Hollywood como uma ferramenta de engenharia social de longo prazo. O plano é simples, mas brilhante: injetar a realidade ufológica aos poucos, diluída em filmes de ficção e entretenimento, para acostumar o subconsciente da população. Assim, quando o anúncio do contato oficial for inevitável, a humanidade não entra em colapso econômico ou pânico religioso. Nós já fomos psicologicamente condicionados a aceitar a ideia através das telas. E se essa teoria estiver certa, Spielberg não está lançando mais um blockbuster de ficção para faturar bilhões de dólares no verão americano. Ele estaria cumprindo uma missão de estado de alta relevância. Ele estaria entregando de uma forma mastigada a cartilha exata do que está por vir na vida real.
real. A verdade nua e crua não é uma só, e não tem como fugir dela. Ou o Steven Spielberg é o homem com a maior sorte, intuição e premonição do planeta Terra, ou existe um canal de informação muito grande e confidencial nos bastidores que eles simplesmente decidiram não nos contar. Para entendermos o peso disso, temos que voltar ao passado. Essa ligação entre o Pentágono e o cinema não é teoria, é um mecanismo oficial do governo. Existe um escritório real dentro do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, exclusivamente gerenciar suporte militar a Hollywood. Se um diretor quer usar caças reais ou navios de guerra, o Pentágono precisa analisar o roteiro linha por linha. Spielberg conhece essa máquina como ninguém. Durante as filmagens de Contatos Imediatos de Terceiro Grau de 1977, a NASA chegou a enviar um relatório de 20 páginas para o Spielberg, demonstrando uma preocupação com o impacto que o filme chegaria no público sobre a realidade dos OVNIs. Eles tentaram desencorajá-lo na época. 50 anos depois, o cenário inverteu. O governo não tenta mais parar o Spielberg. O timing mostra que eles parecem estar caminhando lado a lado. Se o Pentágono precisasse de um embaixador cultural de peso, com credibilidade mundial incontestável, para traduzir dados militares áridos em uma narrativa humana e dirigível, eles não escolheriam um político ou um cientista. Eles escolheram o homem que ensinou ao mundo como olhar para as estrelas. A verdade é que a resposta definitiva para esse imenso quebra-cabeça não vai estar na imprensa, em nenhum relatório tarjado pelo governo, e provavelmente nem nos créditos finais de um roteiro de Hollywood. Ela está bem diante dos nossos olhos, na forma exata como a realidade geopolítica e a ficção do cinema decidiram colidir neste exato momento da nossa história. Eu não vou dar uma resposta pronta ou mastigada, porque o cenário e as datas falam por si só, e para quem quer ver. Mas eu quero genuinamente saber o que se passa na sua mente. Você realmente acredita que toda essa sincronia é uma imensa e inocente obra do acaso de mercado? Ou Spielberg sabe de algo muito grande que nós ainda não fomos autorizados a descobrir? Deixe a sua teoria aqui embaixo nos comentários, porque eu vou ler e responder cada um de vocês. E se você curte esse tipo de investigação, esse tipo de assunto de Hollywood e teorias reais da conspiração, deixe muito like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, e me siga nas redes sociais para ficar ligadinho aos bastidores. Lembrando que o filme já estreou dia 11 de junho, está nos cinemas ainda, então você pode ir lá e assistir o filme do Steven Spielberg, que deve estar maravilhoso. Eu ainda não assisti, mas eu tô louco para ver esse filme. Então foi isso, pessoal. Falou e até o próximo vídeo.